Começa agora o podcast do Sistema CEP-CONEP. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. Olá, ouvinte! Este é o terceiro episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. No último episódio, vimos o que muda na ciência a partir do respeito aos participantes de pesquisa. E hoje vamos falar dos CEPs, que são os Comitês de Ética em Pesquisa, espalhados por todo o Brasil. Este é o Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Meu nome é Osiris Reis e estou sempre com você e nossos especialistas. Hoje temos a professora Ana Paula Martins, especialista em Direitos Humanos, e a professora Liliane Fernandes, especialista em Política Social. Bem-vindas! Olá, pessoal! Muito bom estarmos de volta em mais um episódio do podcast. Olá! O assunto desse episódio é muito empolgante para mim. É minha área de atuação na CONEP, então muito obrigada a você que está nos ouvindo. Bem-vindo, bem-vinda! Bem-vinda, bem-vindo! Você que baixou nosso podcast no computador ou celular, ou nos ouve por streaming. Você que nos ouve na rádio da sua região, indo para o trabalho, lavando louça ou varrendo a casa. O importante é a sua companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! E se essa é a primeira vez que você nos ouve, no final do episódio divulgamos o site com todos os nossos episódios. Agora, vamos à nossa primeira pergunta. Por que os CEPs são tão importantes? Boa questão, Osiris. Temos conversado desde o primeiro episódio sobre o papel do sistema CEP-CONEP na análise ética dos projetos de pesquisa com seres humanos. Acontece que o Brasil é um país enorme, né? Por isso, o sistema que avalia a parte ética das pesquisas é descentralizado e começa nos comitês de ética em pesquisa das universidades, centros de pesquisa e hospitais. Até dezembro de 2020, já eram 844 CEPs instalados no Brasil inteiro. E o que é exatamente um comitê de ética? O que diferencia o CEP de outros grupos? Um CEP, ou seja, Comitê de Ética em Pesquisa, é um grupo que analisa a ética dos projetos de pesquisa de sua região. Comitês assim surgiram pela primeira vez no final da década de 1960 nos Estados Unidos. No Brasil, o início deles foi com a Resolução número 1 de 1988 do Conselho Nacional de Saúde. Os CEPs, eles surgem para corrigir aquelas injustiças históricas que os participantes de pesquisa sofreram, aquelas sobre as quais falamos no nosso segundo episódio. Por isso, o principal, ou talvez a principal função do CEP, seja a de proteger os participantes de pesquisa e seus direitos. Ou seja, é cuidar, zelar, promover e garantir o bem-estar físico e psicológico dos participantes de pesquisa. É promover o respeito, a cultura, segurança e dignidade dos participantes da pesquisa. Esses são os objetivos mais importantes de um CEP. Mas uma associação de participantes de pesquisa também pode ter esses mesmos objetivos, não é mesmo? Então, qual a diferença entre um CEP e uma associação de participantes de pesquisa, por exemplo? A diferença é que, da mesma forma que a CONEP, cada CEP é uma agência estratégica que recebe sua missão e seus poderes das normas elaboradas pelo Conselho Nacional de Saúde, para agir como um órgão consultivo, deliberativo e educativo na proteção dos direitos dos participantes de pesquisa. Um órgão educativo é algo fácil de entender. Mas o que seria um órgão consultivo e o que seria um órgão deliberativo? CEPs são órgãos consultivos, pois funcionam como réguas ou balanças, dizendo se cada ação do projeto da pesquisa é ética ou não. Quando há dúvidas ou polêmicas sobre a ética em pesquisa, é um CEP que será consultado. Por isso dizemos que os CEPs são consultivos.
Mas os CEPs são também deliberativos, porque podem, por exemplo, vetar pesquisas. É o poder de não aprovar protocolos de pesquisa até que sejam feitos os ajustes que garantam os direitos dos participantes da pesquisa. Algo deliberativo tem o poder de decidir, de impedir ações que coloquem em risco os participantes de pesquisa. O papel deliberativo do CEP é o de uma verdadeira autoridade, que tem poder inclusive para impedir práticas antiéticas nas pesquisas. Certo! E o que exatamente os CEPs analisam nessas deliberações? São os protocolos de pesquisa, ou seja, o conjunto de documentos necessários para análise ética. Esse protocolo inclui o projeto de pesquisa, que detalha a questão central, os objetivos, os métodos, quantos participantes e também os riscos e os benefícios da pesquisa. Aliás, riscos e benefícios são a chave da análise ética. Por isso, precisam ser elaborados a partir das normativas, com uma cuidadosa reflexão sobre os possíveis efeitos do estudo nas pessoas e nas comunidades. O protocolo de pesquisa também inclui documentos como o termo de consentimento ou de assentimento livre e esclarecido e um documento chamado folha de rosto, em que devem constar as informações sobre a instituição proponente e o financiador da pesquisa, se houver. As assinaturas dos dirigentes dessas instituições são fundamentais, porque representam o compromisso das pessoas e das organizações com o estudo. Então, na prática, os CEPs são a primeira linha de defesa dos direitos dos participantes de pesquisa. Isso, Osiris. Como vimos nos 2 primeiros episódios, os direitos dos participantes de pesquisa são direitos humanos. Por isso, seguem um conjunto de princípios sólidos, registrados em acordos internacionais e protegidos pelas leis brasileiras. Os direitos humanos, pactuados por meio de tratados e convenções internacionais, são, dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, incorporados como direitos fundamentais. Por isso, todos os órgãos federais, estaduais e municipais têm obrigação de cumpri-los. E os direitos dos participantes de pesquisa incluem o consentimento livre e esclarecido, o sigilo dos dados dos participantes, a proteção à vida e à saúde e a preservação do patrimônio material e imaterial, como no caso das comunidades indígenas, dentre outros. E sim, os comitês de ética são os primeiros órgãos que vão atuar na fiscalização do cumprimento desses direitos. Então as pessoas que fazem parte de um CEP têm que ser escolhidas com todo cuidado, não é mesmo? E como é feita essa escolha? Como é o processo de montar um CEP? Nessa parte, vale a pena nós ouvirmos um trecho do que o Dr. Jorge Venâncio nos enviou pelo WhatsApp. Dr. Jorge, o coordenador-geral da CONEP? Isso mesmo! Vamos ouvir? Sim, vamos lá. Pelo WhatsApp. Para que exista um CEP, é necessário que haja, em primeiro lugar, interesse da instituição de ter um CEP. E existe um conjunto de critérios mínimos para que o Comitê de Ética seja montado. O Comitê de Ética é um órgão independente da universidade, quer dizer, os dirigentes da universidade não podem fazer parte diretamente do Comitê de Ética. E o critério para a indicação dos seus membros, aí cada comitê tem um regimento específico. Isso aí é variado, não há um critério unificado para todos os comitês. Quando o comitê é criado, é feito um regimento que vem para a CONEP. Quando a CONEP aprova a criação do comitê, também analisa a proposta de regimento e, se for o caso, exige alterações, aperfeiçoamentos, etc. Então, quando é aprovada a criação do comitê, é aprovado também o seu regimento e depois se cobra que ele esteja respeitado corretamente durante o funcionamento do comitê. Bacana! Realmente dá para ter uma boa ideia de como um comitê de ética em pesquisa é montado. Interessante saber que praticamente todas as universidades têm seus CEPs. Mas além das universidades, outras instituições também podem ter seus CEPs? Para ter um CEP, a instituição deve fazer estudos que possam afetar os participantes da pesquisa. Uma pesquisa de opinião anônima e sobre tema público não precisa passar por um CEP. Já um estudo sobre os efeitos de um novo medicamento no corpo humano precisa.
Pesquisas assim podem pôr em risco tanto as pessoas saudáveis quanto aquelas pessoas com doenças graves, o que tende a aumentar a vulnerabilidade dessas pessoas. Assim, pode haver CEPs também em hospitais, em escolas, institutos técnicos, centros de estudo e pesquisa, em órgãos estaduais e municipais. Muitas pesquisas teóricas também passam por um CEP porque o pesquisador reconhece que é difícil fazer ciência sobre as pessoas sem dados de pessoas concretas. E, em geral, revistas científicas exigem, para publicar qualquer trabalho, a aprovação daquela pesquisa por um CEP. Certo! O Dr. Jorge também falou que existem critérios mínimos para montar um CEP. Vocês podem falar alguns deles, só para dar uma ideia desses critérios? Isso renderia vários episódios, Osíris. São requisitos bem explicados nas portarias, normas e resoluções da CONEP, principalmente na resolução número 370 de 2007. Para ter um CEP, a instituição mantenedora precisa oferecer um espaço físico, equipamentos e pelo menos um funcionário, tudo exclusivo para o CEP. O CEP não pode jamais ser instalado numa sala com outros funcionários, não pode partilhar computadores, materiais de escritório e etc., para garantir que ninguém fora do CEP saiba dos dados pessoais dos participantes de pesquisa. O CEP precisa também de um horário de funcionamento razoável e bem divulgado, com um espaço de acolhimento para o participante de pesquisa que precisar contactar o CEP. Outro requisito fundamental é que pelo menos um membro do CEP precisa ser representante de participantes de pesquisa. Olha só! Muito interessante ser obrigatório que haja pelo menos um representante de participantes de pesquisa em cada CEP. Pois é, Osíris. A visão dos representantes de participantes de pesquisa é tão importante na análise ética das pesquisas que nós vamos ter um episódio inteiro só para tratar desse assunto. Isso mesmo, Ana Paula, mas hoje nós já vamos mostrar um pequeno trecho da entrevista que o Oscar Panes nos enviou pelo WhatsApp. Ele é representante de participantes de pesquisa na CONEP. Pelo WhatsApp. As representações de participantes de pesquisa nos comitês de ética, espalhados pelo país e também na CONEP, são de extrema importância. É uma forma de aferir, de acompanhar não somente o funcionamento estrutural e prático desse sistema, mas também de procurar desenvolver e potencializar o protagonismo efetivo desses indivíduos, pois eles são essenciais no desenvolvimento de projetos, ainda mais quando são participantes efetivos de uma pesquisa clínica, por exemplo. Desta forma, o estímulo para que tenhamos a presença de participantes de pesquisa no CEPs e na CONEP é um desafio constante. Realmente, eu fico empolgado de saber que cada CEP precisa ter representantes de participantes de pesquisa. E que bom que nós vamos fazer um episódio só para tratar dessa parte. Mas voltando à parte mais dos CEPs, o Dr. Jorge disse que não existe um critério unificado para indicar os membros de cada CEP, certo? Sim, mas uma coisa é o critério para cada CEP indicar os seus membros. E outra coisa é a composição de cada CEP, ou seja, quantos membros de cada tipo existem no CEP. Ou seja, cada CEP define se seus membros vão ser eleitos ou indicados pelos membros anteriores, ou pela direção da instituição, etc. Mas no final, o CEP tem que ter um número certo de membros de cada tipo, como por exemplo, os representantes de participantes de pesquisa? Isso mesmo! A ética precisa da diversidade de olhares. Por isso, a resolução número 370 de 2007 determina que a composição de um CEP precisa ser a mais variada possível, com representantes de todos os grupos sociais envolvidos na pesquisa científica. Então, por exemplo, o CEP de uma instituição precisa ter pelo menos 7 membros para realizar a análise dos projetos de pesquisa. E dentro desse grupo, o número de homens e mulheres precisa ser equilibrado, da mesma forma que não pode haver mais da metade dessas pessoas com a mesma formação. O CEP também não pode ter apenas pessoas da área de saúde, ou de exatas, ou de humanas. É indispensável que haja pessoas de várias áreas do conhecimento. Aliás, foi exatamente isso que a Edinalda Matias, que é a nossa ponto focal da gestão de CEPs na CONEP, nos falou através do WhatsApp. Vamos ouvir? Vamos sim. Pelo WhatsApp. Os comitês de ética
possuem características específicas e papel de relevante interesse público, uma vez que buscam a defesa de direitos relativos à vida humana no desenvolvimento das pesquisas. Quando o CEP é constituído, em sua composição deve haver voluntários de diversas áreas do conhecimento, mantendo-se, portanto, uma multidisciplinariedade para que sejam realizadas discussões a partir de diferentes perspectivas. Trata-se, portanto, de um colegiado composto por diversos atores, incluindo representantes da sociedade civil, com a finalidade de discutir e decidir sobre a viabilidade da realização de pesquisas, fundamentando-se nos direitos humanos, ética e normas reconhecidas mundialmente. Ou seja, é realmente importante que o CEP seja multidisciplinar, que tenha especialistas em todas as áreas, correto, Ana Paula? Com certeza, Osíris. Um CEP pode precisar analisar pesquisas com seres humanos, tanto na área de saúde, quanto nas áreas humanas e sociais e até nas exatas. Vamos imaginar uma pesquisa voltada para o desenvolvimento de um programa que vai ser instalado no celular e que vai ouvir e entender a voz do usuário para ajudar esse usuário a lidar com a ansiedade e a depressão durante uma pandemia. Um estudo como esse seria bastante complexo e envolveria várias ciências, como a psicologia, a sociologia, o direito, a estatística e até engenharia de programas de computador. Podemos imaginar vários riscos em um estudo como esse, sem dúvida. Por isso, quanto mais qualificado e representativo o grupo de pessoas que vai analisar esse projeto, mais protegidos estarão os direitos dos participantes dessa pesquisa. E tudo isso precisa ser levado em conta no momento de montar um CEP. Então o CEP pode analisar pesquisas em todas as áreas da ciência? Sim, pode. E por isso é importante que os CEPs tenham membros de diversas áreas do conhecimento, principalmente das áreas de biomédicas e de ciências humanas e sociais. Mas pode ser que uma determinada universidade opte por ter mais de um comitê, um específico para temas das áreas de saúde e o outro para as ciências humanas e sociais, por exemplo. Agora uma última pergunta. Os membros do CEP recebem alguma remuneração para fazerem as análises dos projetos de pesquisa? Não. Todos os membros de CEP, inclusive os representantes dos participantes de pesquisa, são voluntários e fazem as análises éticas por causa do seu compromisso com a ética em pesquisa. Isso acontece para que haja maior independência das análises. Eles recebem apenas o ressarcimento das despesas que tiverem durante as suas atividades no CEP. E isso é muito importante para manter a independência das análises éticas e a defesa dos direitos dos participantes de pesquisa. Realmente, independência nas análises é vital. Chegamos ao final deste terceiro episódio, mas segunda que vem o assunto é a CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Se antes disso você quiser saber mais sobre ética em pesquisa, é só procurar nas redes sociais por @ética em pesquisa, tudo junto e sem acento. @ética em pesquisa, tudo junto e sem acento. E se você que nos ouve no rádio quiser repetir este episódio, é só acessar bit.ly/ciência e respeito, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Lá você pode nos mandar dúvidas, sugestões, depoimentos, além de copiar a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa e acessar nossas redes sociais. Tudo isso em bit.ly/ciência e respeito, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. E vamos nos despedindo. Liliane, Ana Paula. Obrigada, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Obrigada também aos nossos colaboradores e colaboradoras da assessoria da CONEP e a nossa secretária executiva, a Cristiane Fulgêncio, que deu muito apoio para que esse projeto ganhasse forma. Bem lembrado, Liliane. À frente desse trabalho está a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa,
que está sempre pensando nas melhores formas de divulgar e garantir os direitos dos participantes, das participantes de pesquisa. Obrigada a você, Osíris, e a todos e todas pela atenção. Até o nosso próximo encontro, pessoal! E fechamos então esse nosso terceiro episódio. Mas já estamos esperando por você no próximo episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Um enorme abraço e até lá! Você ouviu Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa.